Vamos falar de Vasco. Finalmente, o Vasco SAF mostrou atitude, não assinando o acordo de direito de transmissão que tinha. Lembra que ontem eu falei no vídeo de ontem que o Vasco receberia, o Fluminense e o Botafogo receberia a metade do Flamengo? Pelo menos agora o Vasco SAF mostrou atitude dizendo que não irá assinar esse acordo na FERJ com os direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Se o Flamengo quiser jogar sozinho, se ele acha possível jogar sozinho, ele que jogue. Essa atitude que, aliás, deveria ser feita pelos outros dois também que estão sendo prejudicados. Como a nota do Vasco disse, o Flamengo, uns anos para cá, tem sido beneficiado de bastidores, não há mais igualdade de condições. E o Vasco precisa brigar pelo que seja justo, que seja dentro da normalidade de disputa, né? Dentro de uma competição. Vamos falar sobre isso. E o Vasco divulgou que a entrevista do Paulo Brax em São Januário será na quinta-feira e estaremos lá. Vamos falar tudo isso. Salve, salve galera do Vascão! Mais um vídeo para o Vasco Velocidade. Antes de mais nada, eu peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui, galera, tem Vasco todos os TVs com apoio do nosso Vasco, o Vasco Conexão Bom. Atitude, nota 10 do Vasco SAF, dizendo que não vai assinar o acordo de direitos de transmissão do Campeonato Carioca 2023, enquanto o Vasco não receber, igual o Flamengo, ou que ele considere justo. O que está sendo muito justo é que o Flamengo receba o dobro dos outros grandes. Parece que só o Flamengo é grande hoje. O Flamengo é o atual campeão da Libertadores, é o atual campeão da Copa do Brasil, beleza. Mas outros três têm história. Também são grandes. O Botafogo e o Vasco nos últimos anos têm subido e caído. Não interessa, eles têm história. O Fluminense já caiu para a Série C, tem história. Não seriam grandes, não seriam torcida de massa se não tivesse história, se não tivesse conquistas. E parece que hoje o Campeonato Carioca é uma competição interplanetária que só o Flamengo representa o Rio de Janeiro. O governo do Estado mostra isso. Sem ouvir o Vasco, renova a concessão do Maracanã, a administração provisória para o dupla Fla-Flu, sem ouvir a proposta do Vasco. Até quando? Mas pelo menos mostrou a atitude de não assinar, que mantenha o pé. Aliás, deveriam os outros dois fazer o mesmo. Falasse que não iria disputar enquanto não igualasse a verba dos direitos de transmissão iguais os outros quatro. É o que deveria fazer. A mesma coisa do Campeonato Brasileiro, que nos times de maior torcida deveriam receber, como era no Clube dos 13, que era uma coisa mais justa, né? De forma mais iguais, que eles têm mais torcidas. Hoje, o Flamengo e o Corinthians têm um benefício a mais que os demais. Se todo mundo se unisse para acabar com isso, que não tem Campeonato Brasileiro, pelo menos eles não disputavam, fazer um Brasileirão só com Corinthians e Flamengo, para ver o que aconteceria. Duvido que isso não voltaria atrás. Uma certa emissora que é ainda detentora de direitos de transmissão, que adorou
a queda dos clubes dos 13, inclusive foi o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, líder daquele movimento que acabou com os clubes dos 13, e os outros 3 cariocas, o Roberto Dinamite, que era na época presidente do Vasco, não lembro, o falecido Bebeto de Freitas era presidente do Botafogo. Eu não lembro quem era o presidente do Fluminense na época, mas os 3 estavam sorrindo de orelha a orelha, achando que seriam os espertalhões, que ia faturar mais que fatura um dos clubes dos 13. Foi o inverso. E o Flamengo, o Corinthians, se beneficiando a mais. O Corinthians montou um time médio ano passado, eles estão com prejuízo devido ao estádio deles, né? O Arena Corinthians. Porém, em termos de cota de TV, estão a mais que os demais. Que todo mundo se unisse, falar só, quero ver ter um brasileiro só com o Flamengo e Corinthians, aqui se mudava, mas pelo menos no Campeonato Carioca tem que ter atitudes que seja o início da FERJ, do próprio Nego da Gávea, que parece não reconhecer os outros 3, inclusive chamam o Vasco de ex-rival. Falte a respeito ao Vasco, comece o Vasco se impor dentro da FERJ. Paulo Brax anunciou que vai falar, o Departamento de Comunicação do Vasco, né, anunciou que fará na próxima terça-feira, às 11 da manhã, em 6 de januário, a coletiva. Não dá para saber o que ele vai falar, embora tenha torcedores ansiosos tentando chutar o que ele vai dizer, mas a gente não sabe se vai já anunciar reforços, ou se ele vai dar só um panorama que se foi falado nessa turnê, pode-se dizer, dele na Europa. Mas estaremos lá para perguntar a ele, eu e demais colegas que cobrem o Vasco, estaremos lá para saber o que ele quer dizer ao público vascaíno, ao torcedor vascaíno. É natural a ansiedade, como eu tenho dito nos últimos vídeos, né? Estamos ainda com a associação na cabeça, né? Mas o modelo agora empresarial não é mais de associação. Espero que tenha novidades desagradáveis. Eu sei que até para a gente é mais complicado, e inclusive a SAF, que tem uma tendência de ser um caminho sem volta no futebol brasileiro, né? O Botafogo já é SAF, o Cruzeiro já é SAF, porém cada clube tem um jeito de trabalhar. Esse pessoal da C7, eu me sinto como se estivesse em um país ditatorial, que a comunicação é difícil, né? Eles não aparecem muito, não falam muito com o torcedor vascaíno. O John Texon, no Botafogo, também é americano, mas ele é bem mais acessível ao torcedor do Botafogo, sempre está postando alguma coisa em relação ao alvinegro do General Severiano, falando com o torcedor botafoguense. O pessoal da 77 não é assim. O Paulo Brax é o que mais fala com o torcedor vascaíno. O Luiz Melo, que é o Céu, aliás, o Luiz Melo deve ter tomado um esporro, que ele estava falando esses dias, mas levou uma chamada. Deve ter falado, a gente trabalha mais do que fala. Por um lado, acabou aquelas bravatas da associação, por exemplo, falando que um certo jogador
que o clube está negociando, está 97% certo, esquece dos outros 3%, e esse jogador acerta com outro clube, vídeo Ronaldinho Gaúcho. Pelo menos seja o sinal que o fim dessas bravatas e contrate jogador que o Vasco merece. Embora a gente sabe de pouca coisa como andam as negociações, esperamos que na terça-feira o Paulo Brax nos esclareça sobre isso. Então, até amanhã com mais um dia a dia do Vasco, mas pelo menos a atitude, nota 10 de não assinar os direitos de transmissão do Carioca 2023, enquanto essa desigualdade permanecer. Mas esperamos que também mostre atitude nos bastidores em termos de movimento do mercado. Até mais.